Do sétimo ano, tudo bem? Aqui é a professora Cleide, de Produção Textual. Hoje, a nossa aula vai ser sobre revisão das atividades anteriores das últimas apostilas abordadas. Nosso texto vai ser texto narrativo. Pessoal, o texto narrativo, ele pode ser fábula, crônica, conto, histórias em quadrinhos. Todos esses textos, eles são narrativos, né? Tem um gênero narrativo. E a tipologia é narrativo. O gênero é a fábula, o conto, crônica, né? Vamos agora prestar atenção nessa atividade. Leia o texto a seguir, de Inácio de Loyola Brandão, para responder as questões. O verde. Estranha a cabeça das pessoas. Uma vez em São Paulo, morei numa rua que era dominada por árvore incrível. Na época da floração, ela enchia a calçada de cores, para usar um lugar comum. Ficava sobre o passeio de um verdadeiro tapete de flores. Esquecíamos o cinza e nos envolvia e vinha do asfalto. Todo o concreto do cimento, os elementos característicos dessa cidade. Percebi certo dia que a árvore começava a morrer. Secava lentamente até que amanheceu inerte, sem folha. É um ciclo, ele renascera. Comentávamos no bar ou na padaria. Não voltou. Pedi ao Instituto Botânico que ele analisasse a árvore e o técnico concluiu: fora envenenada. Surpresos, nós, os moradores da rua, que tínhamos na árvore um verdadeiro símbolo, começamos a nos lembrar de uma vizinha de meia idade que todas as manhãs estava ao pé da árvore com um regador, cheio de suspeitas. Fomos até lá, indagamos e ela respondeu com calma, os olhos brilhantes, agressivos e irritados. Matei mesmo essa maldita árvore. Por quê? Porque na época da flor ela sujava a minha calçada e eu vivia varrendo essas flores desgraçadas. Bom, no número 1 aí, é para reler atentamente o trecho. Esse trecho está no 4º parágrafo. Surpreso, nós, os moradores da rua, que tínhamos na árvore um verdadeiro símbolo, começamos a nos lembrar de uma vizinha de meia idade que todas as manhãs estava ao pé da árvore com um regador. Lá na letra A, qual é a primeira impressão que temos ao ler que a vizinha regava a árvore todos os dias? Qual é? Que ela havia feito algo para matar a árvore. Essa é a nossa primeira impressão. B. Essa impressão se confirma no final do texto? Por quê? Sim, confirmou-se, porque ao final do texto ela revela que matou realmente a árvore. C. O texto lido é predominantemente, ou seja, ele é na maioria narrativo ou descritivo. Ele tem característica descritiva também, mas ele na maioria dele predomina o texto narrativo. 2. Identifique no texto os elementos da narrativa abaixo. O texto narrativo, ele sempre terá os 5 elementos: narrador, espaço, enredo, clímax e desfecho. A. Narrador personagem, ou seja, ele participa da história. B. O espaço, onde ele acontece, na rua, na calçada. C. O enredo, uma árvore que enchia a rua de vida, mas que de repente parou de florescer. D. O clímax, é aquela parte, emocionante do texto, importante. Os vizinhos foram atrás de uma senhora suspeita de envenenar a árvore. E. O desfecho, o final da história. A senhora matou a árvore por motivo fútil, ou seja, por motivo qualquer, banal, né? O número 3. São características do gênero narrativo. A opção é letra C. Apresentam um enredo no qual existe uma situação inicial, a motivação da situação inicial, um conflito, o clímax e o epílogo, que seja o final. Os elementos que compõem o gênero narrativo são narrador, tempo, lugar, enredo ou situação, e as personagens. Agora, vamos
fazer a atividade do gênero textual crônica, que também é um texto narrativo. A crônica é um texto que usa muito o nosso cotidiano, né? Vamos prestar atenção nessa leitura. Leia o texto e responda a questão 4. São Paulo vai se recensear. O governo quer saber quantas pessoas governa. A indagação atingirá a fauna e a flora domesticadas. Bois, mulheres e agoudoeiros serão reduzidos a números e invertidos em estatísticas. O homem do censo entrará pelos bangalôs, pelas pensões, pelas casas de barro e de cimento armado, pelo sobradinho e pelo apartamento, pelo cortiço e pelo hotel, perguntando: quantos são aqui? Pergunta triste, de resto. Um homem dirá: aqui havia mulheres e criancinhas, agora felizmente só há pulgas e ratos. Outro: amigo, tenho esta mulher, este papagaio, esta sogra e algumas baratas. Tome nota dos seus nomes se quiser. Querendo levar todos é favor. E o outro: 2 cidadão, somos 2. Naturalmente o senhor não a vê, mas ela está aqui, está. A sua saudade jamais sairá do meu quarto e do meu peito. Rubem Braga. Esse fragmento do Rubem Braga, ele fala o quê? Que é referência de um fato sócio-histórico, o recenseamento. É tipo um censo, né? É um censo. Apresenta característica marcante do gênero crônica. Por quê? O gênero crônica, ele trata do nosso cotidiano. Por isso, a característica é muito marcante nesse texto. Aí, a resposta correta qual seria? A letra E. Vale-se de tema do cotidiano como ponto de partida para a construção de um texto. Recebe tratamento estético. Ok? Vamos agora para o número 5. Assinale a alternativa em que a estrutura da narrativa está ordenada corretamente, ou seja, de acordo com os fatos acontecem na história. Qual é a opção? Letra A. Situação inicial, complicação, desenvolvimento, clímax, desfecho e situação final. Bom, agora vamos para as histórias em quadrinhos. Esse gênero também é uma narrativa. Vamos ler agora essa tirinha. Suriá em Garota do Circo. Seu dedo está mesmo quebrado? Como foi? A Úrsula pisou sem querer. Ela também se machucou? Levou um susto com o meu grito. Caiu e ralou o joelho. Você e sua amiguinha tiveram um dia dolorido, hein? Ficou bacana. Pode fazer igual para Úrsula? Claro! Sua vez, Úrsula. Podemos perceber na história em quadrinho o seguinte. Número 1. Identifique o fato que desencadeia o humor na história em quadrinhos. Qual é o fato? O fato é que a amiguinha de Suriá era uma elefanta, né? E a número 2. Leia o último quadrinho e explique a reação do médico. Qual foi a reação do médico? No último quadrinho da história, mostra o médico espantado diante da descoberta de que teria de tratar, conforme combinara com Suriá, dos ferimentos da amiguinha. E a amiguinha é uma elefanta. A número 3 está assim: assinale o termo que não foi empregado para se referir a Úrsula. O único termo que não tem referência com a Úrsula é a letra D, a elefanta. A número 4, o texto acima pertence ao gênero textual? Letra C, histórias em quadrinhos. Bom, agora vamos ler essa outra história em quadrinho. Descobri a cura do mau hálito. A cura vem deste vidrinho aqui. Vou vender bilhões, milhões. Como é que faz? 5. Qual é o gênero e a tipologia do texto? Bom, o gênero, pessoal, é quando é crônica, história em quadrinho, fábula. A tipologia, se ele é narrativo, descritivo, argumentativo. Essa tirinha, ela é uma história em quadrinho e o tipo dela é narrativo. 6. O humor do texto acontece porque a letra correta é
Letra C. O remédio é a rolha do vidro e não o seu conteúdo. A 7. A expressão do rosto do amigo do maluquinho no último quadrinho revela surpresa. Ele fica surpreso, né? Em ver que é a rolha que é o remédio e não o conteúdo. Agora vamos estudar um pouquinho, né, o gênero textual notícia. Esse gênero é muito importante e ele é parecido com o gênero reportagem. Agora vamos ver um pouquinho essa diferença entre eles. Geralmente no primeiro parágrafo da notícia são representadas as principais informações a respeito do fato noticiado. A. Como é chamado o parágrafo inicial da notícia? O primeiro parágrafo da notícia é chamado de slide. B. Quais são as 6 perguntas essenciais que costumam ser respondidas nesse parágrafo? Quais são eles? São 6. O que, como, onde, quando, quem e por quê. Essas 6 perguntinhas estão incluídas no primeiro parágrafo. Leia este trecho de uma notícia para responder a questão 2. Em 2 expedições à Amazônia, pesquisadores de São Paulo coletaram animais de pelo menos 12 espécies ainda não catalogadas de sapos e lagarto, além de uma coruja sem descrição científica. Ao todo, o grupo retirou para análise mais de 1.700 exemplares de mais de 200 espécies diferentes de animais e plantas. Bom, ao ler essa notícia, vamos responder. 2. Analisando as informações que compõem a slide desta notícia, selecione a opção que respectivamente indica o fato principal, os participantes e o local dela. Qual seria a opção? A opção D, de dado. Novas espécies são coletadas por pesquisadores paulistas na Amazônia. A número 3. As notícias constituem o gênero textual de ampla circulação social, por sua relevância como fonte de informação. A. Quais são as características principais do gênero notícia? Importante essa pergunta. O gênero notícia geralmente aparece em veículos de comunicação com o objetivo de informar o leitor sobre algum fato que tenha interesse coletivo. A. B. Como são os textos desse gênero? Em sua resposta, procure completar o contexto em que esse gênero aparece, ou seja, a situação de produção, bem como a função social que exerce, isto é, qual o objetivo desse texto? Além disso, evidencia as marcas tradicionais da escrita desse gênero de texto. Vamos lá. Esse gênero de texto normalmente apresenta uma linguagem clara, objetiva e direta, uma vez que o intuito é transmitir o fato noticiado de modo bastante informativo. A letra C. Os verbos normalmente são em qual tempo? Os verbos do título e da linha fina em geral estão no tempo presente. Já no corpo do texto, o conteúdo do texto, costumam ser empregados no verbos no passado. Há um constante uso de adjetivos. Por quê? Há pouco uso de adjetivo, pois eles quebram a neutralidade esperada para esse gênero textual. Agora vamos ver o gênero textual reportagem. A primeira perguntinha de reportagem é o seguinte: cada vez que vamos redigir um texto pertencente a determinado gênero, necessitamos ter clareza de tipo de texto que queremos produzir e das etapas que devemos percorrer para sua elaboração. Com base nisto, procure descrever com suas palavras o que é uma reportagem, quais são as etapas que o jornalista precisa percorrer para elaborar um texto desse gênero. Bom, a reportagem é um gênero de esfera do jornalismo que pretende comunicar um fato ou assunto de modo mais aprofundado e com informações detalhadas, diferente da notícia, A notícia é mais objetiva, clara. A reportagem não, ela é mais detalhada, o assunto é aprofundado. Por isso, o repórter precisa de uma pauta, ou seja, um tema a ser desenvolvido. Uma apuração, pesquisa sobre esse fato, checagem de informações e de entrevista para ouvir lados diversos sobre o mesmo assunto. Além disso, como produto final desta investigação, precisa escrever um texto adequado à norma padrão, apresentando de modo objetivo e bem organizado.
A número 5, considerando o que você aprendeu na apostila 6, qual a principal função de uma reportagem? Explique. A principal função da reportagem é informar a população sobre um fato relevante para a esfera pública. Isso que é a função da reportagem. Agora, ao ler o texto, você vai responder as questões de 6 a 11. Vamos lá, rapidinho. Famílias trocaram a cidade pelo campo para ter uma vida simples. Trocar o campo pela cidade à procura de uma vida melhor sempre foi a opção mais comum. Porém, algumas famílias, cansadas do caos urbano, estão fazendo o caminho inverso, deixando os grandes centros para viver literalmente no meio do mato. São pessoas que cursam faculdade, desfrutavam de um certo conforto na cidade, mas não aguentavam mais a correria, falta de liberdade. O trânsito e o excesso de consumo. Em busca de uma vida mais simples e saudável, elas não têm medo de encarar a enxada e descobrir um novo modo de viver. Para a mineira Manuela Melo, 34 anos, a chegada do primeiro filho foi um empurrão que faltava para deixar a cidade e finalmente experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável, ao lado do companheiro Hugo Ruax. O nascimento do Tomé reforçou esse nosso desejo. Queríamos oferecer a ele uma infância mais próxima da natureza, longe dos valores consumistas e da loucura da cidade, diz a fotógrafa e jornalista. O catarinense Marinaldo Pegoraro, 54 anos, também não demorou muito para deixar o apartamento em Curitiba, onde residiu nos últimos 11 anos, para viver com a mulher e 2 filhas adolescentes no sítio Serra Dourada, em Delfim Moreira, no extremo sul de Minas Gerais. Existe um esgotamento desse modelo de vida urbano, diz Marinaldo, sem sentir falta dos shoppings e feliz de poder trabalhar na terra e ouvir o canto dos pássaros. Bom, a número 6, o texto acima pertence ao gênero textual? Qual seria? Claro que é reportagem, né? Tá bem claro aí que é uma reportagem. Identifique o assunto abordado no texto. Qual é o assunto? Qual é a ideia aí, né? Fala sobre o quê? O texto tem um assunto que é a mudança de familiares que residiam em grandes centros urbanos para o campo, a fim de viverem de modo simples. O número 8. Assinale o motivo que não leva as pessoas a se mudarem para o campo. Qual é? Seria a letra? A letra A, um certo conforto na cidade. Essa seria a opção correta. O texto apresenta o objetivo das pessoas que deixam a cidade rumo ao campo. Identifique. Vocês vão lá no texto e vão retirar com aspa. Qual seria o trecho? As pessoas que mudam para o campo buscam uma vida mais simples e saudável. A número 10. De acordo com a entrevista de Manuela Melo Franco, o nascimento do Tomé reforçou esse nosso desejo. A que desejo ela se refere? Também, ela se refere ao desejo de experimentar uma vida mais tranquila e autossustentável. Percebam que o que ela fala, retirado do texto, está entre aspas. Agora, vamos responder uma pergunta sobre aspas. A 11ª fala isso. As aspas foram empregadas para indicar o quê? Qual seria a letra? Letra B, as falas dos entrevistados. Bom, pessoal, então por hoje ficamos por aqui. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Beijo grande.